estarmos aqui para mais uma lição. Hoje nós estamos indo para a nossa 9ª lição, muito especial, né? Então, antes de começar, vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo da palavra dele, mesmo que distantes fisicamente. Senhor, muito obrigada, Pai, por este dia. Muito obrigada pela vida de cada junior, Pai, que está em sua casa, dedicando o seu tempo agora ao Senhor. Que o Senhor possa visitar cada lar. Que o Senhor possa, Senhor, abrir nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã e que possamos aprender cada vez mais com o Senhor, a te ouvir, a confiar no Senhor, a obedecer a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e que a cada dia possamos reconhecer o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, antes de começar, vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Não é tão dinâmica porque a gente não tá presencialmente, mas eu acho que vocês vão gostar. Ó, aqui eu tenho 2 presentes. Esse é um pouco maior, esse é um pouco menor. Eu quero que vocês escolham um deles. No final da lição, vocês vão entender o que a gente está fazendo com essa dinâmica de hoje. Vocês vão entender o porquê disso, tá? Eu só quero que agora vocês escolham ou esse ou esse. Então, pessoal, a gente está falando sobre a época dos juízes. E nessa época, existia um rei que reinava aquele povo, e esse rei chamava Saul. Saul era um homem bonito, de boa aparência, forte, e que por um tempo ele servia ao Senhor, tinha um coração voltado para o Senhor. Mas ele começou a pecar, a desobedecer as leis do Senhor, as orientações de Deus, e então ele foi rejeitado pelo Senhor. E então precisava de um outro rei, porque Deus não olha só a aparência, porque a aparência de Saul era bonita, era uma aparência de rei, mas o coração dele não servia ao Rei dos Reis, ao Rei dos Exércitos, o Deus de Israel. Então não adiantava ele ser rei. E então Samuel, que vocês já conhecem quem é Samuel, que a gente falou na semana passada, que era um profeta de Israel, ele ouvia o Senhor, ele servia o Senhor, ele tinha o coração voltado para o Senhor. Então, Deus revelou a Samuel que Saul foi rejeitado pelo Senhor, que Saul não tinha um coração contrito, não tinha um coração quebrantado para o Senhor, então ele precisava de um rei, ele já tinha escolhido o rei. E lá em 1 Samuel 16:1 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Então Deus já tinha escolhido uma outra pessoa. Então ele mandou ir até Jessé e falou que um dos seus filhos seria um novo rei. E assim foi. Samuel foi até Jessé e Jessé apresentou o seu primeiro filho, Eliabe, que era o primogênito. Naquela época, o primogênito, ou seja, o filho mais velho, era o que seria o rei. Mas então, quando ele apareceu, o Senhor disse o seguinte a Samuel, 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Pois não era Eliabe. E aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo e não era nenhum deles. E então, Jessé falou assim, não, peraí que eu tenho um filho mais novo, que ele é pastor de ovelhas, e agora ele tá trabalhando lá no campo dele lá. E então Samuel mandou para que ele chamasse. E o rapaz chegou. Quando chegou o rapaz, Deus falou com Samuel que era ele. E o nome dele era Davi. Deus, pessoal, ele não vê as pessoas como a gente vê.
Às vezes a gente vê só a aparência, Deus olha para o interior do coração, os sentimentos, as emoções, as intenções do coração. Então ele vê a gente por inteiro. E apesar de Davi ter sido ungido, né, por Samuel, ele ainda não tinha sido rei. Ele continuou trabalhando na lavoura, lá no campo dele com as ovelhas. E um tempo depois, estava tendo uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E os filisteus, eles tinham um gigante que era bem arrogante. Ele se achava, chamado Golias. Esse gigante, ele era muito forte. E os outros tinham medo dele, porque ele era muito grande. Então ele começava a zombar desse povo, né? Porque ele se achava superior. Ele ofendia os soldados israelitas. E uma vez, Jessé mandou que Davi fosse até o campo de batalha levar alimento para os seus irmãos. E quando ele chegou lá, quando Davi chegou lá, ele viu que Golias estava zombando do povo de Israel e ele ficou muito bravo. Como é que ele está zombando o povo de Deus? Isso está errado, né? Ele ficou indignado com aquilo. E Davi disse para Saul que ele ia enfrentar o gigante. Aí, olha o que aconteceu. Lá em 1 Samuel 17, 33 a 37 diz o seguinte: Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. E ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e a livrava de sua boca. E, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão com o urso. Assim será incircunciso o filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Que coragem, né, de Davi. Ele falou, gente, isso não pode, as pessoas não podem, ele não pode zoar do povo de Deus. E ele confiava no Senhor. Eu já enfrentei um leão, já enfrentei um urso, e Deus vai me honrar para enfrentar Golias também, esse gigante. Ele confiava no Senhor. A confiança dele vinha do Senhor, e por isso que ele era corajoso assim. Então, Saul falou, pode ir então. Ofereceu a roupa dele, porém a roupa de Saul não serviu em Davi. Davi era pequeno, era muito diferente de Saul. Não deu. E sabe o que Davi fez? Levou 5 pedras e a funda. Funda é aquele estilingue, vocês sabem o que é. E então levou. Quando ele chegou lá, Davi, óbvio, que debochou dele, né? Porque falou assim, quem é você, né? Olha só o que ele falou. Lá em 1 Samuel 17:43. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a minha paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Intimidou, tentou intimidar Davi, né? Mas ele não se intimidou não, porque ele confiava no Senhor. E então, olha o que ele falou. Lá em 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti com o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha que confiança! Ele acreditava no Senhor, ele tinha plena confiança que Deus estaria ali com ele e ele venceria aquele gigante. E então, indo Golias ao encontro de Davi para acontecer aquela batalha, Davi pegou a funda, colocou uma pedrinha, girou e mirou e atirou. Quando atirou, bateu exatamente no meio da testa do gigante
e o gigante desestabilizou assim e caiu de cara no chão. Quando ele caiu, Davi pegou a espada de Golias, então cortou a cabeça dele e matou o gigante. Então, os filisteus ficaram desesperados quando viu o gigante morto. Então, eles começaram a fugir, mas o povo de Israel conseguiu encontrá-los e assim venceram a batalha. Então, pessoal, Deus escolheu Davi pelo seu coração, porque o coração de Davi era quebrantado. Ele servia o Senhor, ele confiava no Senhor. Ele tinha aquela confiança que venceria a batalha, ele defendia o povo de Israel. Então Deus se agradou do coração dele. E às vezes a gente pode ser enganado pelas pessoas porque a gente vê a aparência, a gente não vê o interior das pessoas. E a gente precisa exercitar isso, né? Será que se Deus olhar para você agora, o que ele vai ver no seu coração? Será que seu coração vai estar obediente ao Senhor? Vai estar com um coração quebrantado? Então a gente precisa exercitar isso, né? Será que a gente olha para as pessoas além da aparência delas? Será que a gente vê as atitudes, como ela se relaciona, como ela toma uma decisão, né? A gente tem que ver isso, né? Não só a aparência da pessoa, porque se a gente vê só a aparência, a gente pode ser enganado. E dessa semana, o desafio dessa semana, a gente vai exercitar isso, a olhar as pessoas além da aparência. Então, vocês vão escolher uma pessoa que vocês admiram muito. E ao longo da semana, vocês vão ver as atitudes dela, né? Vocês vão tentar olhar ela além da aparência. E depois, vocês também vão se autoavaliar, ou seja, vão ver se vocês também estão tendo as atitudes que agradam o coração de Deus. Porque não adianta a gente só falar, eu vou na igreja e eu sou uma pessoa de Deus. Mas quando a gente sai da igreja, né, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não tem nada a ver com um coração quebrantado ao Senhor. Então a gente precisa buscar ao Senhor, conhecer o Senhor. Essas eram as características de Davi. Ele conhecia o Senhor, ele agradava ao Senhor, ele tinha um coração que confiava no Senhor. Então a gente precisa exercitar e olhar as pessoas além da aparência, que Deus agrada disso. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Hoje a gente aprendeu sobre confiar, a olhar a pessoa além das aparências. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por este dia. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade, Deus, de ouvirmos a Tua palavra através dessa lição. Obrigada por cada junior que ficou aqui até o final, Senhor, e que possamos aprender a confiar em Ti, aprender a ouvir a Tua voz, a conhecer mais do Senhor e ter certeza que o Senhor está conosco. Muito obrigada porque o Senhor esteve aqui conosco até agora e que essa semana possamos continuar fazendo esse desafio de olhar as pessoas, não pela aparência, mas tentar enxergar o coração dessa pessoa, as atitudes dela, e que o Senhor nos oriente também a ser melhores. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e que a cada dia possamos buscar mais e mais o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém! É muito bom estar com vocês em mais uma lição e que vamos fazer esse desafio aí para a gente cada dia aprender mais do Senhor. Um beijo e até a próxima. Então, pessoal, e do presente? Vocês lembram? Se vocês tivessem que escolher, vocês escolheriam o presente mais bonito, né? Maior, ou vocês escolheriam esse embrulho menor aqui? Se isso fosse verdade, qual vocês escolheriam? Se você escolheu esse grande, você vai ver o que você ganhou agora. Ah, legal! Ganharia uma bala. Tudo bem. Agora, se você escolhesse esse aqui, olha o que você ganharia. Um iPhone. Quem gostaria de ganhar um iPhone, né? Tá vendo?
Não podemos ir só pela aparência, porque o conteúdo é o que importa.